Sábado é dia de clássico no Maracanã, Flamengo embalado pela goleada e o Vasco preocupado depois de perder para o Ceará. A Ana Flávia Lunes está lá na porta do estádio e conta pra gente as últimas do Vasco. Oi, Ana, boa tarde para você. Ei, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O técnico Fábio Carille está cobrando uma postura melhor da equipe do Vasco em campo e tem trabalhado isso com os jogadores, pensando nesse próximo jogo contra o Flamengo. Depois da derrota para o Ceará por 2-1 lá em Fortaleza na última rodada, o técnico Fábio Carille está sentindo aí a pressão aumentar e sabe que o Vasco precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Nesses dias de preparação para o Clássico, a defesa do Vasco está recebendo uma atenção especial. Isso porque o time sofreu 7 gols em 4 jogos e tem a terceira pior defesa do Brasileirão. Para esse jogo, então, contra o Flamengo, há expectativa pela volta do Felipe Coutinho ao time titular. Ele que foi poupado na última rodada por um controle de carga mesmo, já que o calendário é intenso. São muitos jogos com poucos dias de intervalo entre as partidas. E há uma dúvida com relação à presença, do zagueiro Lemos nesse jogo de sábado. O Lemos foi desfalque nos 2 últimos jogos e ele é dúvida, então, para o Clássico, porque ele está se recuperando ainda de uma fratura na costela. Débora. Então, quando você contrata o Fábio Carille, como eu falei aqui desde o início, eu não espero o espetáculo do Carille. Eu não espero jogo bonito, eu não espero jogo fantástico, eu não espero o Vasco fazendo associações maravilhosas, tabelas maravilhosas, um jogo ofensivo, não espero nada disso. Por mais que ele tenha prometido isso na entrevista coletiva, que ele ia jogar com posse, que ele ia jogar não sei o quê, nada, absolutamente nada. O que eu espero do Fábio Carille? Consistência defensiva, organização defensiva. E essa foi sempre a minha maior cobrança em cima do treinador. E sabe o que ele devolve pro vascaíno? Nada. Porque o Vasco toma gol praticamente todo jogo. O Vasco não tomou gol contra o Puerto Cabede, que é uma equipe muito, mas muito limitada. Muito limitada. Mas o Vasco toma gol praticamente todo jogo. Principalmente quando essa partida é fora de casa. São 8 gols nos últimos 3 jogos, podendo ter tomado 10, porque foram 2 gols anulados na partida contra o Corinthians. E além dessa bagunça defensiva, desse sistema defensivo ser muito mal montado pelo Carille, e isso foi visto também quando o Vasco jogou contra o Melgar, que o Vasco tomou 3 gols de uma equipe que é, na forma da estatura, bem menor do que a do Vasco, numa bola aérea, mostrando a completa desorganização, mostrando como essa equipe não pressiona a bola, como essa equipe tem problemas defensivos de forma espaçada. Mas, cara, olha, me desculpa, cara. Eu não consigo admitir que um jogador profissional falhe tanto da forma como o Vasco vem falhando e como o João Vitor vem falhando. Que é um zagueiro, que eu já falei aqui, eu gosto dele, não acho um zagueiro péssimo, não acho um zagueiro ruim, não sou do fã-clube dele, mas muito menos sou de quem acha o João Vitor horroroso. Só que não tem como defender, gente. Desculpa, ele não se ajuda. O João Vitor não se ajuda. O que ele fez hoje, aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava horroroso para os dois lados, mas o Vasco tinha mais posse de bola, tinha um pouco mais do controle da partida, tanto é que chegou a ter 61% de posse de bola antes do gol do Ceará. Quando aconteceu isso, cara, como é que o zagueiro me cabeceia aquela bola? Daquela forma, gente. Ele praticamente jogou como atacante, porque ele cabeceou todo torto, absolutamente todo torto, no pé do Mugni. E o Mugni foi lá, cruzou para o Pedro Raul, que todo mundo sabia que ia fazer gol. Naquele momento ali, o Ceará já era um pouquinho mais perigoso, mas não por conta de organização, por conta de volume. Era perigoso porque estava colocando a bola na área pro Pedro Raul, sendo a sua única arma, e a zaga do Vasco estava perdida, completamente bagunçada, deixando toda hora o Pedro Raul fazer o que ele quisesse. Então bora começar o vídeo falando justamente sobre esse jogo, de sábado, que tá deixando muito vascaíno sem sono. Tô vendo muito vascaíno preocupado. Eu tô preocupado, obviamente, um clássico que a gente não ganha aí, a gente tá tendo muita dificuldade. Só esse ano foram 3 jogos contra o Flamengo e 3 derrotas no Campeonato Carioca. Ano passado, goleada histórica que a gente sofreu, uma goleada que até hoje não desce, a gente não consegue engolir de jeito nenhum. E agora, o que acontece? O Vasco, apesar de ter 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, uma vitória e um empate na Sul-Americana, cara, todo vascaíno que está acompanhando de perto, assistindo aos jogos, sabe que o time não está jogando bem, sabe que o time não está desempenhando um bom futebol, sabe que está deixando muito a desejar o trabalho do Fábio Carille. E para piorar,
time do Flamengo hoje, irmão, é o melhor time do futebol brasileiro. Ontem, os caras deram uma goleada, fizeram barba, cabelo e bigode pra cima do Juventude, 6-0 no Maracanã. Eu, cara, acabei assistindo o jogo pra ver o que o Vasco vai enfrentar no sábado e vi um time organizado, bem treinado, um time que joga pra frente o tempo inteiro. O Flamengo fazia gol e continuava atacando, fazia gol, continuava atacando. Então realmente preocupa muito, né? Porque, cara, o Carille é um cara que é muito retranqueiro, pipoqueiro, tem certeza absoluta que ele não vai querer bater de frente com o Flamengo, não tenho certeza absoluta que não vai ter tempo hábil para conseguir fazer esse time jogar bola. Então realmente uma preocupação muito grande. Ele vai ter a volta do Felipe Coutinho, provavelmente do Tietê, não deve contar com o retorno do Maurício Lemos, né, que tá com uma fratura na costela, então a dupla de zaga deve ser realmente João Vitor e Lucas Freitas de novo, dupla de zaga que vem falhou muito no último jogo. Então realmente, cara, a gente tá aqui muito, mas muito tenso, muito nervoso aí para ver como que o Vasco vai reagir, né, a esse clássico do final de semana. A provável escalação deve ser Léo Jardim no gol, PH e Piton nas laterais, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, meio de campo com Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, e lá na frente quem pode entrar é o Ryan na vaga do Garré, né? O Garré que não vem agradando muito, o Ryan é um jogador mais físico, mais forte, com melhor finalização e pode ser aí o titular ao lado do Pablo Verrete ali jogando um pouco mais à frente. Então essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco aí para enfrentar o Flamengo nesse sábado. E ó, mas enfim, seguindo aqui o vídeo aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre situações de mercado da bola. Ah, desculpa, antes de falar sobre o Carille, tá? O Carille, muita gente perguntando se ele vai continuar no comando do Vasco independente de qualquer coisa. E bato o martelo aqui pra vocês, não irá continuar. Se o Vasco perder do Flamengo no sábado, Carille será desligado da equipe. Pedrinho já tá aqui, ó, nesse nível aqui, só não demitiu aí nesse último jogo para poder, obviamente, ter nessa carta pro jogo contra o Flamengo, né? O Pedrinho entende que é um clássico complicado, um clássico difícil e que muito provavelmente, se tirasse o Carille antes dessa partida de sábado, não faria tanta diferença se já indicasse um novo treinador ou até mesmo se colocasse o Felipe Maestro para comandar a equipe. Então ele meio que jogou o Carille na boca do leão ali, jogou o Carille na fogueira e vai ver o que acontece. Então, mais uma vez, repito aqui, em caso de resultado negativo, Carille não seguirá no comando do Vasco após o clássico desse sábado no Maracanã. É óbvio que eu tô torcendo pro Vasco ganhar, jogar bem, meter-lhe uma sacolada no Flamengo e o Carille continuar, irmão. Obviamente que eu queria que ele fosse embora, mas se ganhar, é óbvio que ele vai ficar, não tem como, né? Não tem como demitir um treinador vencendo um clássico. Mas, em caso de derrota aí, mais uma atuação ruim do Vasco, Carille, ó, vai dar linha na pipa dele e vai trabalhar em outro lugar aí, não sei aonde, mas vá com Deus aí, sair do Vasco, porque ninguém aguenta mais esse treinador retranqueiro e pipoqueiro no Gigante da Colina. Mas enfim, falar um pouquinho agora sobre negociações aí de mercado da bola, né? Algumas coisas acontecendo, né? Algumas coisas aí acabaram rolando aí nos últimos dias, né? Primeira coisa, tem goleiro de saída do Vasco, nosso jornalista Carlos Berbet, faz um trabalho muito bacana aqui com a gente, hoje apurou que o goleiro Alexander, né, que é cria da base do Vasco, teve até algumas oportunidades, tá de saída, né, tá rescindindo o seu contrato com o Vasco, não vai continuar, não tá tendo oportunidade, hoje não é nem o quarto goleiro aí do Gigante da Colina, né, e parece que essa rescisão de contrato é porque ele achou um novo clube, a gente não sabe ainda qual clube que ele vai atuar. Fala pra vocês, cara, o Alexander não é um mau goleiro, tá, provavelmente vai se destacar, um goleiro alto, o cara tem agilidade, desejo toda a sorte do mundo pra ele aí, independente onde ele for jogar. Obviamente é um jogador que pouco teve chances, né, pouco teve oportunidade do Vasco, tomara que consiga se destacar e seguir a carreira dele aí em algum outro clube do futebol brasileiro. E agora em relação a Dimitri Payet, hoje a gente teve uma informação interessante, né? A gente tinha ali, né, anteriormente, a informação que vinha oficial da CBF, que o contrato do Payet só iria até o dia 5 de maio. Mas hoje tivemos uma reviravolta, né? Parece que o contrato do Payet vai até o final do mês de julho. Ou seja, a gente vai ter aí mais 2 meses inteiros, na verdade 3 meses inteiros de Dimitri Payet. O mês inteiro de maio, junho e julho, com possibilidade de renovação de contrato, né? A gente não sabe ainda o grau da lesão, né, que ele teve no joelho na última partida. Parece que não foi nada muito sério, né? Parece que não foi nada ali muito agravante, né? Então, notícia importante, né? Muita gente queria, né, que o Payet continuasse. Pelo menos mais 3 meses ele fica, né? Pelo menos ali até o final de julho ele tem contrato com o Gigante da Colina e vai continuar no Vasco aí, né? Obviamente ajudando, né? Entrando aí em partidas. Acho que o Payet vem entrando melhor
no segundo tempo, quando ele começa as partidas como titular. Mas, notícia... Amigas e amigos, eu tô chegando com tudo. Sábado será o dia para definir a permanência do Fábio Carille. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Há uma imensa expectativa. O Pedrinho vem conversando nos bastidores para tentar convencer esse cara que vocês estão vendo aí na tela, Dorival Júnior, que já teve uma passagem pela equipe do Vasco da Gama. É um treinador experiente, é um treinador vitorioso, e entre todos esses nomes de Filipão, Jorginho, o próprio Felipe Maestro seria um técnico quebra-galho, né? O Vasco precisa de um técnico à altura, e o nome do Dorival Júnior é o nome mais avaliado, mais apropriado para assumir o Vasco nesse momento. É um cara assim que tem experiência, não fez um bom trabalho na seleção, mas na seleção não é só a questão do treinador, tem muitas outras coisas envolvidas, né? A gente sabe disso. E o técnico Dorival Júnior, no dia a dia ali com os jogadores, pode extrair cada vez mais desses atletas, principalmente os jogadores de ataque, os pontas, né? O Dorival Júnior, ele gosta de equipe ofensiva, equipes que faz gols, e no Vasco ele pode fazer isso, né? Assim como fez com o Flamengo, com o São Paulo. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, seria o melhor nome para assumir o Vasco nesse exato momento o técnico Dorival Júnior? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!